Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube Trilhas na Pós-Graduação. E hoje eu estou aqui por um motivo específico. Ajudar você que não sabe por onde começar a construir um pré-projeto. Bom, eu tenho aqui o exemplo do meu pré-projeto de mestrado e também de doutorado, que muda somente a temática e que foi aprovado em instituição federal de ensino. E eu gostaria muito de ajudar pessoas do nosso país a construírem o seu pré-projeto e serem de fato aprovados em uma prova, em um processo seletivo de instituição federal ou particular de ensino. Bom, e eu tenho algumas dicas e já quero adiantar que eu disponibilizo esse modelo por um valor específico que vai estar aqui nos comentários e você vai poder desfrutar de toda a escrita para poder se espelhar e construir o seu pré-projeto. Não é possível que você realize uma cópia intrínseca, afinal de contas isso é crime e também, além disso, faz parte da minha pesquisa de mestrado e doutorado. Então, se você faz uma cópia, você pode ser penalizado ou penalizada por isso. Mas é um modelo maravilhoso e que eu te garanto que se você segue esse modelo, você pode sim ser aprovado ou aprovada a partir das minhas dicas. Bom, aí tem aqui, primeiro, o nome da instituição, o título da minha pesquisa, você sempre coloca um título chamativo. No meu caso, eu coloquei um título em formato de pergunta, pois ao longo da minha pesquisa eu respondi essa pergunta. Se você olhar minha tese de doutorado, por exemplo, ela tem esse título, mas não mais em formato de pergunta, mas em formato de resposta, porque eu de fato consegui responder essa pergunta ao longo dos 2 anos de pesquisa de doutorado. Bom, então esse modelo de capa e contracapa foram exigidos pelo edital que eu prestei, então você tem que ler na íntegra. Qual é o edital que você está prestando? Não esqueça de ler e verificar se está pedindo capa e contracapa. Depois disso, o título, você repete o título, verifica se são esses eixos que estão sendo requisitados no edital. Se forem eixos diferentes, você coloca os eixos diferentes, mas costuma ser no mesmo desenho, mas em lugares diferentes dentro do pré-projeto. Então, por exemplo, nesse pré-projeto pediu título, justificativa e delimitação de pesquisa do problema. E aí eu coloquei que para você justificar a sua pesquisa, você precisa usar autores renomes e consolidados. Uma dica super importante, abre lá o currículo de quem você está pleiteando a vaga do seu futuro orientador ou orientadora e veja os autores que ele defende. Não coloque qualquer tipo de autor na sua pesquisa, no seu pré-projeto. Você precisa ir lá, pesquisar o currículo desse profissional e verificar quais autores ele tem defendido e pesquisado ao longo dos anos. Porque ele de fato se dedica a essas pesquisas e sabe quais são os autores que ele pode confiar. E aí os problemas sempre vão vir em formato de pergunta, e aí uma dica é não colocar muitos problemas, no máximo um problema geral e 3 específicos. Depois, faz um parágrafo final de conclusão e aprender a amarrar suas ideias àquilo que apresentou no começo. Então, na introdução, eu sempre coloco um parágrafo introdutório, então faça uma conclusão que amarre as ideias. Os objetivos é o problema, só que não mais em formato de pergunta, e sempre iniciando com o verbo infinitivo e tira o ponto de interrogação e põe um ponto final. E os específicos da mesma forma, certo? Você vai transformar as perguntas em objetivos, colocando o verbo no infinitivo e um ponto final. Dica: para elaborar os seus objetivos de pesquisa, seja o mais detalhado possível. Por exemplo, se você vai pesquisar escolas estaduais, então delimite. Você vai conseguir estudar 10 escolas ou 4 escolas estaduais ou 4 municipais ou 2 institutos federais ou 2 universidades.
delimitar, deixar isso claro e não escreva objetivos confusos. Você precisa ser coeso e claro nas suas palavras. A fundamentação teórica, outra dica é articular bem as suas ideias, usar autores renomes, uma linguagem polida, né? E se você for colocar datas, coloca em ordem cronológica, isso é muito importante. Se você quer escrever uma fundamentação teórica consolidada, faça uso aí dessa estratégia que eu disse, olhar autores que o seu futuro orientador ou orientadora tem defendido ao longo das suas pesquisas. Metodologia, faça uma introdução na sua metodologia, depois fala no próximo parágrafo se a sua pesquisa vai ser qualitativa ou quantitativa. Depois disso, cite um autor que defende a abordagem que você utilizou. Então, se você vai falar de uma abordagem qualitativa, vai lá e cita esse autor. Fale quanto tempo que vai durar a sua pesquisa, quem serão os sujeitos, onde ela vai ser realizada, quais os instrumentos que vai coletar os dados. Faça citação dos teóricos que defendem o instrumento. Então, não basta falar que vai utilizar questionários, entrevistas, etc. Você precisa também buscar autores que defendem essa ideia e citar na sua metodologia. Quanto mais detalhado for sua metodologia, mais você vai chamar a atenção da banca. Coloque um parágrafo final, mostrando a relevância da sua pesquisa e de que forma que você vai analisar os dados da sua pesquisa. Fale de que forma e qual autor vai fazer uso para analisar os seus dados. No final, construa um parágrafo coeso e que feche a sua ideia. Lembrando que é um pré-projeto, você está pré-projetando uma ideia. Isso significa que você, de fato, ainda não pesquisou, irá pesquisar, e os verbos ficam no futuro. A sua metodologia, ela tem que estar e deve estar concatenada aos objetivos de pesquisa e à sua metodologia. Então, se você vai fazer uso dos instrumentos de pesquisa X ou Y, você deve sim organizar tudo isso ao longo do seu cronograma. Tudo que é planejado dá certo. Por isso que o cronograma de pesquisa, ele é pedido porque a banca quer ver como você vai organizar a sua proposta de pesquisa. E as referências, não esqueçam de colocar nas normas da BNT e jamais esqueça alguma referência, pois se você esquecer, poderá ser simplesmente reprovado, porque citou um autor ou uma autora e não colocou na referência. Isso é crime, assim como copiar esse pré-projeto de forma intrínseca é crime também. Né? A cópia intrínseca sem a devida referência é considerado crime no nosso país. Gente, eu espero que eu ajude vocês. Não se esqueçam que o link para você adquirir o modelo desse pré-projeto escrito, para que você possa conhecer a minha escrita e se espelhar nela, está nos comentários, tá bom? Além disso, eu deixo como sugestão para que você ouça o vídeo de citação direta e indireta, como realizar e não confunda isso, pois você pode perder nota. Não esqueça também que você pode sim consultar, pedir ajuda para uma pessoa que saiba fazer correção de normas ortográficas, ABNT. E aí, se você precisa dessa ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, que é o @trilhas_na_pós-graduação, porque temos parceiros que podem te ajudar nisso. Além do mais, mesmo com esse modelo, se você se sente inseguro depois de ter escrito o seu pré-projeto, entre em contato conosco, pois poderemos aí, né, fazer a leitura do seu pré-projeto e colocar apontamentos de forma que você melhore a sua escrita e seja aprovado ou aprovada em instituição federal de ensino. Não se esqueça que com esse pré-projeto eu fui aprovada e hoje sou doutora em educação. Eu espero que te ajude de alguma forma e espero poder te encontrar em uma futura assessoria pedagógica. Um forte abraço e até breve.